Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Carla Moura, eu sou médica pneumologista e a aula de hoje será DPOC. A definição da doença ela foi trazida do documento de referência internacional, que é o GOLD, que foi atualizado em 2020. Lá diz o seguinte, que a DPOC, a sigla Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, ela é uma doença comum, prevenível e tratável. Ela é caracterizada por sintomas respiratórios persistentes, por se tratar de uma doença crônica, e limitação ao fluxo aéreo, que nada mais é do que dizer que essa é uma doença pulmonar obstrutiva. E essa limitação ao fluxo aéreo é devido a alterações nas vias aéreas e nos alvéolos, que são causadas por exposições significativas, que ocorre pela inalação de partículas e gases nocivos. Essa doença também é influenciada por fatores do indivíduo. A epidemiologia do DPOC ela é uma importante causa de morbimortalidade no mundo, gerando um impacto social e econômico. A gente traduz isso de forma que o paciente que tem a doença, né, ele tem chances maiores de faltar ao trabalho, tem chances de se aposentar precocemente. Essa doença ela pode ser causa de internações hospitalares, gerando gastos públicos. Então, é nisso quando a gente fala sobre impacto social e econômico. A prevalência da doença ela está relacionada com o hábito do tabagismo local. O tabagismo ele é o principal fator de risco para desenvolvimento da DPOC. Então, em países onde tem mais pessoas, né, uma maior quantidade de pessoas que fumam, vai ter uma maior prevalência de DPOC. De 3 a 11% dos pacientes com DPOC, eles ocorrem em indivíduos não tabagistas. E daí a gente tem outros fatores de riscos que podem desenvolver a doença. É uma doença de pacientes mais idosos, né? Ela começa a ter uma prevalência maior em indivíduos maiores de 40 anos, e essa prevalência aumenta muito mais em indivíduos maiores de 60 anos. E ela é mais encontrada em pacientes do sexo masculinos, apesar de que as mulheres também estão aumentando a quantidade de mulheres que fumam. A DPOC ela se enquadra entre a terceira e quarta causa de mortalidade mundial, tá? Ela estava como quarta causa e aí os documentos pregressos diziam que em 2020 ela chegasse a ser a terceira causa de mortalidade mundial. E a gente tem, assim, não tem muitos estudos de base populacional do DPOC, principalmente na América Latina. E aí a associação desses países se reuniram para fazer um estudo de pesquisa da prevalência. E esse projeto, ele latino-americano, ele ficou muito consagrado dentro da DPOC, que é o projeto Platinum, e ele contou com a escolha de 5 centros de diferentes países da América Latina. No Brasil, o centro escolhido foi São Paulo, e daí a gente pôde ter um número mais confiável da prevalência da doença. Em São Paulo foi observado aproximadamente 16% de prevalência, 15,8%. E outras questões que foram levantadas com esses estudos é que ela é uma doença subdiagnosticada, e isso pode ser devido a alguns fatores, como a idade. O paciente mais idoso, ele acaba não tendo noção dos seus sintomas e atribui os seus sintomas pela própria idade. A questão da ferramenta para o diagnóstico, que é a espirometria, não muito difundida, e o próprio não conhecimento da doença. Então, essa doença, ela é uma doença subdiagnosticada. Quando a gente fala em DPOC e quando vocês forem atrás de estudar a doença, o documento que deve ser utilizado é o GOLD, tá? O GOLD, ele é de ordem internacional, ele consta, né, os níveis de evidências de estudos bem consolidados, e
tem a reunião de experts em DPOC. Então, ele tem uma atualização anual, né? E o seu documento de 2011, ele trouxe uma mudança importante, que foi a classificação do ABCD do Gold. E essa classificação, ela vem se aprimorando, né? E cada vez mais o tratamento do DPOC, ele está sendo mais individualizado. Ainda na parte de introdução de DPOC, eu trouxe alguns conceitos. Um deles é que não é uma doença restrita aos pulmões. Foram encontrados uma quantidade importante de mediadores inflamatórios na circulação sistêmica desses pacientes e a associação dessa doença com outras doenças inflamatórias, como síndrome metabólica, anemia de doença crônica. E também o fato de o tabagismo ser um fator de risco em comum com outras doenças, né, acaba tendo também essa associação de forma bem frequente. Por exemplo, DPOC e alguma doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, tá? E também DPOC e osteoporose, como é uma doença causada em pacientes mais idosos. Então, essa inflamação sistêmica, ela pode ajudar a contribuir ao paciente ter outras comorbidades associadas. Como a gente já disse, o principal fator de risco é o tabagismo, tá? E é uma doença que ela ocorre, além da exposição dos fatores ambientais, o paciente tem que ter uma predisposição de genética para desenvolver a doença. E isso é um dado importante quando a gente sabe que nem todo paciente que fuma vai desenvolver o DPOC, tá? É mais ou menos um número menor do que 50% dos pacientes que fumam vão desenvolver DPOC. Então, a gente tem essa questão do fator genético associado. E também o que é importante para desenvolver o DPOC é o histórico do próprio indivíduo, né? Que é quando a gente fala de desenvolvimento pulmonar. Como que foi a infância desse indivíduo? Como foi o peso dele ao nascer? Ele teve infecções respiratórias? Foi um bebê prematuro? Teve exposição durante a infância? Então, isso também está implicado no risco de desenvolver DPOC. A DPOC, ela engloba duas entidades nosológicas que elas estão intimamente relacionadas. Antigamente, a gente considerava duas doenças, né, parecidas, mas diferentes, com o mesmo fator de risco, que é a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. E hoje a gente já sabe que um paciente tem a participação das duas doenças, tá? Pode ter pacientes que têm predomínio de uma sobre a outra, então pacientes que são mais enfisematosos ou pacientes que têm mais bronquite crônica, mas geralmente essas duas alterações estão presentes no paciente com DPOC, então a gente não usa mais esse termo para dar o diagnóstico de doença, a doença passou a ser chamada como DPOC. Outro conceito muito importante é que a gente tem um paciente DPOC, que é o paciente de forma estável, então ele já tem a doença, ele tem aqueles sintomas crônicos persistentes respiratórios, e tem os pacientes que eles apresentam as exacerbações. E o que é uma exacerbação? Ela nada mais é do que uma crise que ocorre com uma piora súbita dos sintomas do paciente, e essa piora súbita, ela requer um tratamento, tá? As exacerbações, elas podem levar o paciente para uma internação hospitalar e podem levar para um quadro mais grave com risco de morte. E outra questão é a associação de comorbidades. Então, o paciente que exacerba mais ou que tem mais comorbidades associadas, ele é um paciente mais grave. E essa limitação ao fluxo aéreo, que nada mais é do que uma obstrução, né, ao fluxo aéreo, ela é medida pelo teste de função pulmonar. E o teste de função pulmonar é a espirometria. Bom, os fatores de risco do DPOC. Então, o tabagismo é o principal. A gente tem o tabagismo com cigarro industrializado, que é com filtro, mas a gente também tem o tabagismo manual, né, que é sem filtro, que é o cigarro de palha. A gente tem outras formas como cachimbo, charuto e até a maconha. Então, como o principal
hábito é o tabagismo de cigarro industrial, a gente tem um cálculo dessa carga tabágica. E ele é feito da seguinte forma: multiplicando a quantidade de maços que o paciente fuma por dia pelos anos do hábito, tá? Então, assim, um exemplo bem prático e simples. Se o paciente fuma 2 maços ao dia e esse hábito já vem há 30 anos, ele tem uma carga tabágica de 60 maços ano. A carga, o tempo que o paciente fuma e a quantidade de maços, ele implica na chance de desenvolver o DPOC. A partir de 20 anos maços, já é uma carga tabágica importante, relevante para desenvolver a doença. Outro fator de risco é o tabagismo passivo, e aqui depende do tempo de exposição e também da quantidade dessa exposição. Então, para o tabagismo passivo ser relevante, o paciente tem que estar morando com uma pessoa que fuma ou trabalhando ao lado de uma pessoa que fuma. Então, tem que ter essa exposição de forma importante. Exposição a fogão a lenha em locais, em ambientes mal ventilados, pelo menos 10 a 15 anos de exposição. Exposição ocupacional, ela é um fator de risco importante no diagnóstico do DPOC, principalmente em pacientes não tabagistas, como contato com sílica, poeira de carvão, inalação de solventes e gases, e a exposição da fumaça de biomassa, que ela é mais importante em países subdesenvolvidos, onde eles utilizam essa queima para gerar energia. Desculpa, gente, deu um erro aqui. Vamos continuar. Ainda nos fatores de risco, aquele histórico de infecções pulmonares na infância, o baixo nível socioeconômico, o estado nutricional, o sexo feminino, apesar de ser menos prevalente, quando a mulher fuma, ela se torna mais suscetível a desenvolver a doença, acredita-se por fatores hormonais. O paciente asmático, atópico, então ele já tem uma doença pulmonar, ele vai inventar de fumar, então é um paciente que tem uma chance maior de desenvolver DPOC. A própria idade, a gente sabe que fisiologicamente a gente vai perdendo função pulmonar ao longo do ano. Então, o paciente idoso, ele é muito mais propenso a desenvolver a DPOC. E uma doença que é, na verdade, o protótipo da doença genética dentro do DPOC, que é a deficiência da alfa-1 antitripsina. A alfa-1 antitripsina, ela é uma proteína produzida no fígado, tá? E ela faz a inibição da elastase neutrofílica. Então, ela inibe uma enzima que degrada os alvéolos, tá? Então, quando a gente tem essa deficiência, a gente tem um excesso de protease, né? Um excesso dessa elastase degradando o parênquima pulmonar. A prevalência dela é de 1 a 2%. E quando que a gente vai suspeitar dessa doença? Quando o paciente for mais jovem, tá? Ele pode ter associação com doença hepática também, cirrose. E o diagnóstico é feito através da dosagem sérica da alfa-1 antitripsina. E o tratamento é feito com a reposição dessa proteína. Aqui só para exemplificar os fatores de risco, então, olha lá, um trabalhador em carvoaria, né, tendo uma exposição importante, às vezes até sem EPI, né, hoje em dia isso é bastante cobrado das empresas, mas aqui está exemplificado. Nessa outra foto a gente tem alguém cozinhando no fogão a lenha, principalmente quando a gente tem ambientes que são pouco ventilados. Ao lado a gente tem fábricas, então não só as pessoas que trabalham na fábrica têm o risco de desenvolver DPOC, como os habitantes que moram ao redor de fábricas. E aqui embaixo a gente tem uma cidade desenvolvida com alto risco na verdade, com a presença de poluição, né? Então, observou-se que moradores de cidades desenvolvidas também têm um risco por conta da poluição ambiental. Agora a gente já vai mudar para a fisiopatologia e o quadro clínico. Aqui eu coloquei a fotinha de como vinha nos livros antigos, né? O paciente enfisematose e o paciente bronquítico, né? O enfisematose era chamado de pink puffer, então o paciente rosado, emagrecido, e do lado é o paciente bronquítico, que é o paciente blue blutter, né? Assoprador
Na verdade, é o roxo inchado, né? E o outro que era o soprador rosa. Então, a gente não usa mais, a gente não tem esse paciente. É difícil a gente ver um paciente chegar nesse nível de gravidade, né? A gente encontra isso muito mais em livro. A DPOC, ela é uma doença com um complexo mecanismo de inflamação. Então, a gente tem uma participação de várias células inflamatórias que, por sua vez, secretam vários mediadores inflamatórios, né? Como leucotrienos, prostaglandinas, as interleucinas, né? Fator de necrose tumoral alfa, interferon gama, fatores de crescimento, que na verdade são os que mais contribuem para a proliferação de fibroblastos e então a sua fibrose peribrônquica, e isso tem uma implicação importante na obstrução irreversível da via aérea. E esquematicamente, falando de uma forma mais simplista, mas que dá para a gente ter uma visão mais ampla de como ocorre a doença, eu trouxe esse fluxograma. Então, como tudo se inicia, você tem uma exposição persistente a partículas e gases tóxicos, em especial tabagismo, e essa exposição ela vai levar a um prejuízo ao transporte mucociliar e quebra da barreira epitelial. Então, a gente tem uma ruptura na nossa defesa do sistema respiratório, e essa ruptura vai levar à infiltração da mucosa respiratória de células inflamatórias, tá? E essas células inflamatórias, elas vão levar à liberação de mediadores inflamatórios, as células principais, neutrófilos, macrófagos e linfócitos TCD8. Então, ao contrário da asma, que tem uma inflamação e a sua célula predominante seria o infiltrado eosinofílico, na DPLC a gente tem um infiltrado neutrofílico. Tá? Então, essas células, elas liberam as citocinas inflamatórias, metaloproteinases, a elastase neutrofílica, e essas citocinas, elas vão levar ao dano tecidual. A exposição a partículas e gases tóxicos, ela também vai levar esse prejuízo e, ao mesmo tempo, ela vai levar à liberação de radicais livres de oxigênio, que também é liberado pelas células inflamatórias. A liberação de radicais livres de oxigênio, ela vai amplificar essa resposta inflamatória e também é uma causa do dano tecidual. Continuando, o que é esse dano tecidual? Nas vias aéreas, o dano tecidual, ele vai levar a uma inflamação das vias aéreas, a uma hipersecreção do muco, a uma fibrose subepitelial, uma hipertrofia do músculo liso e também uma destruição da rede vascular. Então, o brônquio, ele vai ficar um brônquio inflamado, secretivo, né, e obstruído, porque vai ter uma hipertrofia da musculatura lisa. Em última instância, esse dano e esse reparo da questão inflamatória vai levar a uma fibrose subepitelial. Como a gente não tem essas lesões acontecendo de forma homogênea, a gente tem alguns brônquios normais e alguns brônquios alterados. Essas alterações, elas vão levar a uma obstrução heterogênea ao fluxo aéreo, tá? E essa obstrução heterogênea ao fluxo aéreo, ela vai causar um distúrbio de ventilação-perfusão, que vai resultar em hipoxemia. O outro dano tecidual que a inflamação do DPLC causa é a destruição do septos interalveolar, que é uma rede de sustentação dos alvéolos, tá? Então, essa destruição vai levar a uma coalescência dos espaços interaéreos. Essa lesão também não ocorre de forma homogênea. Então, por isso, a gente vai ter uma obstrução heterogênea ao fluxo aéreo e também uma alteração no transporte dos gases na membrana alvéolo capilar, tá? Isso também vai contribuir para uma hipoxemia. Então, separando a parte do enfisema, eu trouxe esse slide para explicar a causa a principal causa da falta de ar, que participa do quadro clínico do paciente DPLC. A gente tem a perda da estrutura de sustentação do bronquilo respiratório, lembrando que o bronquilo respiratório,
ele já não tem cartilagem, ele só tem camada muscular e ele é sustentado pelos alvéolos. Então, na parede do bronquíolo respiratório, a gente já tem os alvéolos, tá? Ele já participa da troca gasosa. Então, esse bronquíolo respiratório vai colabar, a gente vai ficar com ar aprisionado, e esse ar aprisionado em diferentes partes vai levar ao que a gente chama de hiperinsuflação. A hiperinsuflação, ela altera a mecânica do diafragma, então ela causa aquele diafragma retificado e ela dificulta a inspiração. Então, a hiperinsuflação, ela diminui a capacidade inspiratória do DPOC e é a principal causa da dispneia. Aqui tem uma representação, se vocês olharem com detalhes, eu tirei do Medicurso, porque na verdade foi a figura que mais me ilustrou de uma forma mais didática o que ocorre no enfisema, tá? Então, vamos olhar aqui no quadrinho de cima. A gente tem um bronquíolo respiratório, que é esse redondinho, essas hastes que são os septos e os cálculos alveolares, certo? E quando a gente tem tudo isso íntegro, a gente tem uma luz do bronquíolo, ok. Por quê? Porque esses alvéolos, eles fazem o tecido de sustentação. Então, eles causam uma retração elástica e mantêm o lúmen desse bronquíolo aberto, tá? Então, de forma esquemática, essa força que é exercida pelo esse tecido de sustentação é o que mantém esse bronquíolo aberto. Quando a gente tem um DPLC, a gente tem a perda desse tecido de sustentação e aí o bronquíolo acaba colabando, tá? E esses alvéolos, note que aqui o saco alveolar, ele tem várias bolinhas e aqui de baixo ele já tá grandão, mal formado, tá? Então, a gente tem as bolhas do enfisema com a destruição dos septos alveolares e o bronquíolo tá fechado, ele perde essa abertura e ele também tem uma inflamação que causa a fibrose e a hipertrofia da musculatura. Do outro lado, a gente vê, né, que essa força exercida é perdida, então a gente tem uma tendência ao colabamento. Quando a gente tem uma via aérea com lúmen estreito dessa forma, que é uma obstrução, a gente tem uma limitação ao fluxo aéreo, tanto na ins quanto na expiração. E a hipoxemia, que ela é ocasionada em pacientes mais graves, né, quando a gente tem uma persistência da doença, naquela questão do dano alveolar, a gente tem uma queda da PO2. Então, ela é ocasionada por um distúrbio VQ, a gente tem um ar que ele é aprisionado, ele não é trocado. Então, ele é um ar que ele recebe ventilação, mas ele não recebe a perfusão, tá? E o que a hipoxemia pode levar? A hipoxemia, ela leva a uma resposta fisiológica do rim, na verdade, uma resposta compensatória, a produzir mais eritropoetina, né? E com isso, aumenta a hemoconcentração, né? E dando um quadro clínico de polistemia. E, por outro lado, a baixa oxigenação, ela estimula a vasoconstricção pulmonar. E a rede de artérias pulmonares vasoconstrictas, né? Elas vão aumentar a resistência e vão, consequentemente, levar a uma hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar vai elevar a pós-carga do ventrículo direito e posteriormente, ele vai levar a uma dilatação dessa câmara e aí levando ao cor pulmonale. Então, o cor pulmonale é uma insuficiência cardíaca das câmaras direitas que ela é ocasionada exclusivamente por uma doença de causa pulmonar. Aqui eu estou mostrando esquematicamente o que ocorre na bronquite crônica, então o que é uma via aérea de lúmen saudável, né, um brônquio saudável, e ao lado uma via aérea com inflamação e excesso de muco, tá? E o enfisema, que tem uma membrana alveolar saudável, e aqui a gente vê a perda, né, dos alvéolos, a degradação da parede dos alvéolos, o que acaba dificultando o transporte de gases, que também é chamado de difusão. E qual que é o quadro clínico do paciente com DPOC? Então, a gente tem, principalmente, o sintoma que mais se inicia, o sintoma inicial, o que começa, né, a incomodar o paciente é a produção de catarro.
tá? E aí, esse paciente pode evoluir com quadro de tosse, essa tosse é persistente, é uma tosse crônica. Essa tosse pode ter períodos em que ela fica seca e períodos que ela fica mais produtiva, tá? E o sintoma que mais incomoda o paciente é a dispneia. Geralmente, essa dispneia é uma dispneia progressiva e ela é relacionada aos esforços, tá? Alguns pacientes podem apresentar sibilos, opressão torácica, é mais frequente no seu episódio de exacerbação ou no paciente que tem mais doença brônquica ou um paciente que tem asma associado. O exame físico do paciente DPLC geralmente é um exame muito pobre, tá? Mas em casos mais avançados, a gente observa aquele tórax em tonel, que nada mais é do que aumento do diâmetro anteroposterior, um prolongamento do tempo expiratório, lembrando que esse paciente é um paciente mais hiperinsuflado, né? A gente tem uma retenção de ar dentro do pulmão desse paciente, então ele fica um tempinho mais para expirar. A ausculta pulmonar, ela pode ser sim diminuída, ou ela pode vir com ruídos adventícios, com roncos, sibilos respiratórios. O paciente tem esse tórax em tonel, então ele pode ter a ausculta cardíaca com bulhas hipofonéticas. E um quadro mais grave, a gente pode ter cianose, que é um paciente hipoxêmico crônico, e pode ter os sinais de cor pulmonar. Então, insuficiência cardíaca direita causa congestão sistêmica, edema de membros inferiores, hepatomegalia, estágio jugular. Os diagnósticos diferenciais se baseiam em doenças que têm uma clínica muito parecida. O principal é a asma, tá? A gente tem ainda neoplasia pulmonar, tuberculose, bronquiectasia. Quem é meu aluno sabe que eu falo muito dessa doença. É uma doença que também tem tosse produtiva, que pode vir com episódio de exacerbação, pode vir com dispneia. Então, é muito parecido e não é raro a gente encontrar o paciente DPLC com bronquiectasia também. Insuficiência cardíaca esquerda, doença pulmonar intersticial, rinocinusite alérgica, doença do refluxo. Então, nota, são doenças que têm ou presença de tosse crônica ou tosse crônica e dispneia. E agora no diagnóstico do DPLC. Então, a gente já viu conceitos, definição, fisiopatologia, quadro clínico e agora a gente está no diagnóstico. A figura que tem aí é um técnico fazendo o paciente, efetuando, na verdade, o exame de espirometria, que também é popularmente chamado como exame do sopro. Para dar o diagnóstico do DPLC, então, eu preciso de 3 fatores. Eu preciso do quadro clínico, eu preciso de uma exposição relevante, né? Então, o paciente ou ele fumava, ou ele tinha poeira ocupacional, ou ele tinha fumaça de fogão a lenha, enfim, você tem que investigar, ser um investigador do fator de risco desse paciente. E ele é confirmado, na verdade, ele confirmado, é isso mesmo, pela espirometria. E essa espirometria tem que ser pré e pós-broncodilatadora. A gente tem outros exames que não servem para o diagnóstico, tá? Servem para segmento, a gente vai detalhar um pouquinho mais. Quem dá o diagnóstico é a espirometria. Então, lembrando, a gente precisa de quadro clínico, geralmente tosse crônica produtiva, pode ser seca, dispneia, o paciente pode ou não ter sibilos associados. Uma exposição ao fator de risco, e aí esse paciente é feito um exame funcional, e nesse exame funcional a gente avalia a limitação do fluxo aéreo. A espirometria, então, é quem confirma o diagnóstico. Eu não consigo dar um diagnóstico de DPLC sem ter feito uma espirometria. E como que é feita uma espirometria? A espirometria, elas são feitas através de manobras, né? Essas manobras, o técnico ensina o paciente em que ele coloca a boca no bucal, ele vai fazer uma manobra de capacidade vital forçada. O que é essa manobra? O paciente vai expirar de forma forçada após ter feito uma inspiração máxima. Então, ele vai colocar o bucal e vai puxar o ar bem fundo e logo em seguida ele vai soltar o ar com força e de uma vez só, tá? E aí, a gente vai ter 2 medidas. Uma é a capacidade vital forçada, que é a manobra, e a outra é o volume expiratório forçado do primeiro segundo. O volume expiratório forçado do primeiro segundo, ele faz parte da capacidade vital forçada.
A relação dessas duas medidas, menor do que 70% ou menor do que 0,70%, após o uso do broncodilatador, é quem dá o diagnóstico. Em outras palavras, o que isso quer dizer? O paciente tem uma obstrução e mesmo usando uma medicação que faz dilatação, ele persiste com essa obstrução, também chamado de obstrução fixa. O VF1 é quem vai me dar o critério de prognóstico e também a classificação funcional, tá? O FEF 2575 é o fluxo expiratório forçado entre 25% e 75% da capacidade vital forçada. Ele representa uma medida que acomete mais as pequenas vias aéreas e ele é o primeiro parâmetro a se alterar no DPOC. Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de espirometria. A gente tem duas curvas na espirometria, tá? Eu vou mostrar primeiro a curva volume e tempo, tá? Então, a gente tem, primeiro, uma espirometria normal e aí a gente vê o volume pelo tempo. Toda essa linha em azul é o volume expiratório forçado desse paciente, tá? O VF1 dele. E essa linha aqui, que tá em verde, ele é a medida da capacidade vital forçada do paciente. O traçadinho... Ai, desculpa, gente. Desculpa, vamos voltar. Vamos voltar. Então, é o seguinte. Volta tudo. O traçado normal da espirometria, tá? Então, a gente vai falar sobre o volume e tempo. Então, o volume em litros e o tempo em segundos, tá? A manobra inteira, ela é a capacidade vital forçada, tá? E o tracinho verdinho é onde tá a capacidade vital forçada desse paciente, certo? O traçadinho que a gente vê aí é o VF1. Então, a manobra inteira... Tá? Você tá vendo no primeiro segundo ali, quantos que o paciente soltou de ar. Então, no primeiro segundo, ele soltou mais ou menos 4 litros de ar. E a capacidade vital forçada desse paciente foi 5 litros, tá? É onde ele atinge o platôzinho. Então, a relação, né, da VF1 sobre CVF ficou 0,8, então é uma espirometria normal. Do outro lado, a gente vai ver uma espirometria com a doença obstrutiva, tá? Então, volume sobre o tempo, tá? O paciente fez toda a manobra, o platôzinho dele ficou em mais ou menos 3 ponto alguma coisa litros, e o volume expiratório forçado do primeiro segundo dele foi um pouquinho mais que um litro e 0,8. Então, a relação, a gente vê que, olha a diferença de uma curva para outra, uma curva baixinha e uma curva normal. A relação desses valores, 3,2, volume expiratório forçado dividido por 3,2, deu 0,56. Então, deu menor do que 0,7. Essa é uma curva obstrutiva, tá? E uma curva que dá o diagnóstico de DPOC. Agora, essa espirometria aqui do lado, é uma espirometria real de um paciente. Então, como eu disse, tem dois gráficos. Um é o fluxo sobre volume e o outro é o volume sobre tempo, tá? O volume sobre tempo, que é onde a gente consegue ver o VF1 certinho, por isso que a gente expressou isso no slide anterior, tá? Então, uma espirometria, ela é feita baseada na comparação do valor previsto, na porcentagem do valor previsto. E o valor previsto seria o valor normal para um paciente do mesmo sexo, da mesma idade, do mesmo peso. Então, quando a gente vai fazer um exame de espirometria, a gente tem que coletar esses dados, qual que é a idade do paciente, o peso, a altura e o sexo, tá? E aí, ele vai fazer a manobra da capacidade vital forçada. Esse primeiro gráfico é para a gente ver a alça fluxo-volume. A gente tem a alça de baixo, que é a alça inspiratória, e a alça de cima com pico, que é a alça expiratória, tá? O traçado é o que seria do exame normal, tá? E o de verdinho do paciente é o exame feito pós-broncodilatador e o roxinho, ó, é o que ele foi feito pré-broncodilatador, tá? Então, vamos olhar aí para os números da tabela de baixo. Então, o VF1 desse paciente, ó, foi o pré, que tá em negrito, 2 litros 340 ml, isso deu 63% de relação do previsto,
tá? Depois do broncodilatador, ele até diminuiu, ele foi para 2,210 litros e isso deu 60% do previsto, tá? A capacidade vital forçada, 3,510 litros, que dá 77% do previsto, e pós-broncodilatador, 3,530 ml, que dá 77% do previsto. Aqui já vem calculado para mim. Então, a relação VF1 sobre CVF desse paciente foi 63 pós-broncodilatador, certo? Então, ele tem 63%, tá? Então, ele tem uma relação VF1 sobre CVF pós-broncodilatador menor do que 0,7 ou menor do que 70%, tá? Eu acho que espirometria é um pouquinho mais difícil, existe uma aula totalmente focada para isso, mas se vocês entenderem esses parâmetros, já fica tranquilo. Bom, e o que tem mais de exames dentro do DPOC? Então, a gente tem um raio-x de tórax, radiografia de tórax, que a gente pode observar um paciente com pulmão hiperinsuflado, né, sinais de hiperinsuflação. E quais são esses sinais de hiperinsuflação? Então, uma certa retificação das hemicúpulas, tá vendo? Para vocês entenderem uma radiografia alterada, é importante que vocês vejam sempre comparado uma radiografia normal. E aí vocês vão ver que na curvatura das hemicúpulas diafragmáticas é bem diferente dessa que a gente vê que está bem retificada, tá? A gente tem um ângulo bem feitinho, a gente tem um ângulo costofrênico bem marcado, e aqui a gente não vê tanto. A hiperinsuflação pulmonar é quando a gente tem um aumento dos espaços entre as costelas, os espaços intercostais. E o diâmetro, essa alteração mecânica da hiperinsuflação acaba levando a uma retificação, uma retificação do índice cardiotorácico. Então, esse coração é um pouco repuxado, que dá o formato do coração em gota. Isso que eu falei é na incidência póstera anterior, tá? E aqui a gente tem incidência no perfil e aí a gente olha, as hemicúpulas também estão retificadas. E o interessante é olhar o espaço atrás do externo. Geralmente o coração ele é bem coladinho no osso aí do externo. E nesse caso a gente está vendo um diâmetro AP aumentado e também está vendo um espaço retroexternal aumentado. E a tomografia de tórax, ela é um exame muito mais detalhado, muito mais específico, que traz para a gente a distribuição das lesões. O que a gente olha aqui são várias bolhas, principalmente no lado do coração direito. Essas bolhas, elas estão na periferia do pulmão, né? Então, a gente tem um enfisema de distribuição paraseptal, só que a gente também tem algumas áreas hipoatenuantes, que são essas áreas pretinhas, dentro do parênquima pulmonar. E aí, a gente tem uma distribuição centroacinar, tá? O mais comum do paciente que fuma é ter lesões efisematosas nos lóbulos superiores, tá? Voltando aqui, o que a gente acha nessa foto não dá para ver bem, mas no paciente que tem doença de vias aéreas, é o espessamento da parede brônquica, tá? E como o paciente evolui com distúrbios da troca gasosa e hipoxemia, a gente vai pedir o exame de gasometria, que é aquele exame que é coletado no sangue arterial e ele avalia, né, os gases respiratórios. Então, o paciente evolui com uma hipoxemia, se o paciente vai progredindo para uma forma mais grave, ele também vai acabar retendo o gás carbônico. E a explicação disso é que o paciente vai se tornando um paciente com alteração do drive respiratório, então ele tem menos ventilação, tá? É um paciente que, geralmente o paciente DPOC, ele é um paciente mais consumido, então ele pode desenvolver também uma fraqueza de musculatura esquelética da caixa torácica. Então tudo isso vai levando a uma hipoventilação. E quando o paciente hipoventila, que ele diminui a frequência respiratória, ele acaba evoluindo com uma retenção de gás carbônico, certo? E esse exemplo é um exemplo de uma gasometria de um paciente que tem tanto hipoxemia quanto hipercapnia. E o gás carbônico no nosso sangue, ele funciona como um ácido. Então, quando a gente tem a retenção desse gás carbônico, a gente tem uma acidemia, tá? Às custas dele. E a resposta compensatória é a resposta renal. Então, como a gente tem muito ácido no sangue, a gente acaba retendo mais bicarbonato
para compensar esse distúrbio, na tentativa de compensar esse distúrbio, tá? Então, esse é um exemplo clássico, onde a gente tem um pH ácido, uma hipoxemia, lembrando que a referência do PO2 é em torno de 80, tá? 80 milímetros de mercúrio é uma PO2 normal. E a PCO2 é de 35 a 45. Então, a gente tem uma PCO2 elevada, um bicarbonato elevado e o base excess elevado. Quando o base excess está elevado, isso me mostra que é uma resposta crônica, tá? O metabolismo renal, ele demora mais para responder do que o inverso. E no eletrocardiograma, a gente vai ver alterações também nas doenças avançadas, quando a gente já tem um corpo pulmonar, então vai evidenciar sinais de sobrecarga cardíaca direita, tá? Então, a gente pode ter a P pulmonale, que é a P pontiaguda, né? A gente tem isso nesse exemplo dessa figura, que traduz de sobrecarga do átrio direito, desvio do eixo QRS para a direita, bloqueio de ramo direito e uma propensão a ataque a arritmias. Principalmente o ritmo atrial multifocal, mas o FA, o flutter também ocorre. Agora a gente vai para a parte da classificação do DPOC. Então a gente tem a classificação do DPOC primeiro funcional, tá? E depois a gente tem a classificação ABCD. A classificação funcional, o paciente já tem que ter o diagnóstico, então ele tem um critério, o VF1 sobre CVF menor do que 0,70 pós-broncodilatador, anotem isso que não ficou aqui, não está anotado certinho. E a depender do valor do VF1, eu tenho se esse paciente é GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3 ou GOLD 4. Ou se ele é leve, moderado, grave ou muito grave, tá? Então, acima ou igual a 80% ele é leve, 79% a 50% ele é moderado, 49% a 30% ele é grave, menor do que 30% ele é muito grave. Ou se esse paciente tem já a presença de hipoxemia, a presença de hipercapnia e cor pulmonale, ele já encaixa como um paciente muito grave, tá? E a classificação ABCD. O que é essa classificação? Essa classificação, ela foi criada por quê? Porque observou-se que nem todo paciente exacerbava muito e nem todo paciente era muito sintomático. Então, isso variava. Então, foi uma tentativa de tentar individualizar ao máximo esse paciente. Então, para a gente chegar na classificação ABCD, a gente tem que avaliar duas questões. Uma, você tem que aplicar um questionário para avaliar a sintomatologia desse paciente. A gente pode usar o questionário MMRC ou o CAT. E o outro critério é avaliar o histórico de exacerbações no último ano, tá? Então, vamos lá. Eu quero mostrar o questionário primeiro. Então, primeiro você vai avaliar para o paciente qual que é o grau de dispneia. O MMRC, a gente pode usar ele ou o CAT. O MMRC é mais fácil, mais prático da gente utilizar, tá? E a gente avalia desde 0, o paciente tem falta de ar só ao realizar o exercício intenso. Ele pode ter falta de ar, por exemplo, no 2, quando ele precisa parar algumas vezes, quando ele anda no passo dele, ou quando ele anda mais devagar do que outras pessoas da mesma idade, tá? E o 4, que é o extremo, quando o paciente sente falta de ar, que ele nem sai de casa, ou ele precisa de ajuda para tomar banho sozinho, se vestir sozinho, então ele tem dispneia aos mínimos esforços. E o CAT já é um questionário que tem 8 itens e o... Desculpa, gente. Tem 8 itens e o paciente vai assinalando o grau na verdade, a intensidade dos sintomas que ele tem e vai pontuando. Vamos voltar. Então, como que a gente classifica? A gente vai avaliar a sintomatologia desse paciente. Se esse paciente, ele é pouco sintomático, ele tem poucos sintomas, ele vai receber no máximo de 0 a 1 no questionário do MMRC, tá? Ou no CAT, ele tem uma nota menor do que 10. Esse paciente pouco sintomático, ele vai ser ou A ou C, tá? E o paciente que é muito sintomático ganha uma pontuação a partir de 2 no MRC ou a partir de 10 no CAT, pode ser usado ou um ou outro questionário, tá? E se ele for muito sintomático, ele vai ser B ou D. Então, essa é a primeira classificação que eu faço. Agora eu vou ver como que foi o histórico de exacerbação nesse paciente no último ano, tá? Se esse paciente teve pelo menos uma exacerbação e essa exacerbação foi em tratamento ambulatorial, esse paciente não precisou internar, então ele é pouco exacerbador, tá? Esse paciente ou ele é A ou ele é B. Se esse paciente teve
pelo menos 2 exacerbações com tratamento ambulatorial, ou pelo menos uma delas teve que internar, esse paciente é muito exacerbador. Ele é C ou D. Então, o paciente que é, resumindo, o paciente que é A, ele é pouco sintomático e pouco exacerbador. O paciente que é C, ele é pouco sintomático, mas ele é muito exacerbador. O paciente que é B, ele é muito sintomático e pouco exacerbador. E o paciente que é D, ele já tem muita exacerbação e muitos sintomas. Para que serve essa classificação? Essa classificação é quem vai direcionar a gente para fazer a escolha do tratamento inicial do paciente. E qual que é os objetivos do tratamento? Então, os objetivos do tratamento, só para vocês entenderem, as medicações que a gente tem, nenhuma altera a mortalidade, aumenta a sobrevida do paciente. Quais são os efeitos que elas fazem? Elas fazem alívio dos sintomas, melhora da tolerância aos exercícios, melhora na qualidade de vida. E também elas têm um papel na prevenção da progressão da doença, previne e trata a exacerbação e pode causar uma redução da mortalidade na questão da exacerbação. O que a gente tem de tratamento medicamentoso? O pilar do tratamento sintomático do paciente DPOC são os broncodilatadores. E os broncodilatadores, o que eles fazem? Eles agem fazendo o mecanismo de relaxamento da musculatura lisa das vias aéreas. E isso vai amenizar a hiperinsuflação. Essa hiperinsuflação que é a principal causa da dispneia. A via preferencial é inalatória. Então, a gente tem 2 classes de broncodilatadores utilizados. A gente tem um beta-2 agonista, que nada mais é do que ele estimula, né, os receptores beta-adrenérgicos que são encontrados nas células da musculatura lisa brônquica. Essa ativação acaba sinalizando a proteína G, e a proteína G, ela aumenta a conversão do ATP em AMP cíclico. E o AMP cíclico aumentado, ele acaba fazendo o relaxamento da musculatura lisa. E a gente tem os anticolinérgicos, que aí a gente sabe que tem um importante componente na broncoconstricção, que é causado pelo tônus colinérgico, né? Então, essas medicações, elas fazem inibição da transmissão parasimpática e, consequentemente, uma inibição da liberação da acetilcolina, tá? A gente tem os receptores muscarínicos, que é quem faz recebe esse sinal parasimpático para fazer a liberação de acetilcolina, e aí essas drogas, elas bloqueiam esses receptores, o M1 e o M3. Então, colocando aqui todos os broncodilatadores que a gente tem eles também divididos na ação. A gente tem os beta-agonistas de curta ação. Na sigla inglesa é chamado Short Action, aí broncodilatadores, por isso SABA. E a gente tem o salbutamol e o fenoterol. O fenoterol, que é o Berotec, né? Não tá mais produzindo no mercado. E o salbutamol a gente tem, como a Aerolin, a Aerodine. E a gente tem o beta-2 agonista de longa ação, tá? Que a gente tem como exemplos o formoterol, o salmeterol e é o long action, por isso a sigla LAMA, tá? LABA, desculpa, porque é beta-2 agonista. E aí, falando dos anticolinérgicos, a gente tem os anticolinérgicos de curta ação, e aí o SAMA, que é short action, e aí antimuscarínicos, por isso que é o M, e anticolinérgicos de longa ação, que são os LAMAs, tá? O anticolinérgico de curta ação, que muita gente deve conhecer aqui, é chamado comercialmente como Atrovent, que é o brometo de pratópio. E o anticolinérgico de longa ação disponível no nosso mercado, a gente tem o tiotrópico, o glicopirrone e o meclidine. A gente tem broncodilatadores que são sistêmicos, só que eles não são muito usados como tratamento de manutenção. A via preferencial é inalatória, tá? Outra questão que a gente tem nos tratamentos medicamentosos são os corticoides inalados, eles são sempre usados em associação. A gente tem anti-inflamatórios não esteroidais e tem os antioxidantes e mucolíticos. Para exemplificar como que é feito o tratamento do DPOC, eu trouxe esse exemplo para mostrar as diferentes formas de dispositivos que a gente tem disponível no mercado para tratar o paciente. Então, a gente tem cápsula, a gente tem disco, a gente tem sprays, a gente tem
Turbuhaler, enfim, são um monte de nomes diferentes, mas são todos medicações inalatórias. E aí eu trouxe esse slide do Gold, que ele mostra a atualização desse Gold 2020. O que mudou de manejo de tratamento? O que mudou é que você primeiro faz aquele ABCD, e o ABCD ele serve mais para a classificação inicial do seu paciente. Então, você vai classificar se esse paciente é A, B, C ou D, de acordo com o questionário de sintomas e de acordo com o histórico de exacerbação. E aí, de acordo com a sua classificação inicial, é o que eu vou começar de tratamento para o paciente. Então, o grupo A é um paciente que ele é pouco sintomático e pouco exacerbador. Esse paciente tem indicação de usar um broncodilatador. Pode ser até broncodilatador de ação curta. Ele tem indicação de usar o broncodilatador. Ponto. O grupo B já é um paciente que ele é mais sintomático, tá? E ele é menos exacerbador. Esse paciente ele tem indicação de usar um broncodilatador de ação longa, dose fixa, e pode ser tanto um LABA quanto um LAMA, certo? O grupo C, que é um paciente mais exacerbador e pouco sintomático, ele tem indicação de usar o broncodilatador, mas o broncodilatador de escolha nesse caso é um LAMA. Por quê? Porque o LAMA ele observou-se que ele reduz a exacerbação mais do que o LABA, tá? E o grupo D é o paciente que é muito sintomático e muito exacerbador. E aí a gente vai começar com o broncodilatador, o LAMA preferencialmente. Aí, se esse paciente não melhora, ele vai à associação de 2 broncodilatadores. E se esse paciente ainda tem muitos sintomas, ou se esse paciente tem uma contagem eosinofílica maior ou igual a 300 no sangue periférico, ele tem indicação de introduzir o corticoide inalado. Entendam que o corticoide inalado no DPOC, ele tem um papel muito específico. O tratamento principal é o broncodilatador. Eu trouxe aqui só para vocês terem uma noção do... Como é novidade, vocês não precisam se ater a isso, porque isso aqui é um pouquinho complicado. O que eu quero mostrar desse slide? Eu quero mostrar aqui, o Gold ABCD, hoje, ele é usado para iniciar o tratamento, que é aquele esquema que eu falei no slide anterior, mas o segmento do tratamento vai ser baseado na avaliação frequente do paciente em relação aos sintomas de dispneia e exacerbação. A depender de como esse paciente vem evoluindo, se ele ficou mais dispneico ou mais exacerbador, a gente pode alterando a medicação. E a gente pode acrescentar ou até retirar medicamentos, de acordo com a evolução desse paciente. Então, essa foi a novidade do Gold 2020. Então, o corticoide inalado no DPOC, quando usar? Se o paciente é um exacerbador frequente, se ele tem associação com asma, ou se ele tem esse marcador aí, que é a contagem de eosinófilos no sangue periférico. E por que a gente não usa corticoide inalado? Porque ele não altera a sobrevida do paciente e ele pode causar até um aumento de risco de pneumonia. Outras medidas que envolvem no tratamento, que são o tratamento não farmacológico do DPOC. Uma questão que é importantíssima e que sim, isso aqui pode diminuir, retardar a progressão da doença, ele pode estabilizar a doença e pode até aumentar a sobrevida, é cessar o fator de risco. Como principal o tabagismo, cessar o tabagismo. E aí a gente tem que sempre orientar esse paciente em todas as condutas e ofertar para ele o tratamento. A gente tem tratamento medicamentoso e a gente tem terapia cognitiva comportamental. Outra medida que sim, influencia no risco de exacerbação são as vacinas. E aí, para o DPOC é indicado a influenza e as pneumocócicas, tanto a 13 quanto a 23. Outras medidas que a gente tem, não medicamentosa, reabilitação cardiopulmonar, e aí a gente geralmente, isso tem uma melhor evidência nos pacientes DPOC moderados e graves, mas é recomendado para qualquer paciente, inclusive o paciente Gold A. Fisioterapia respiratória de uma forma geral. Comorbidades, a gente tem que estar investigando e tratando, tá? Então, toda consulta a gente tem que avaliar se esse paciente está tendo dispneia só pelo DPOC ou ele tem uma insuficiência cardíaca, ou ele tem uma cardiopatia isquêmica, ou esse paciente está depressivo, enfim, câncer de pulmão, isso tudo tem que ser investigado e acompanhado. E a gente tem outras medidas também que podem reduzir a dispneia desse paciente, como a cirurgia redutora de volume pulmonar, a gente tem a bulectomia, que é a excisão de bolhas, e essas bolhas, elas contribuem para a hiperinsuflação. E, em última instância, também tem a indicação de transplante pulmonar, tá? Em pacientes que são refratários, perdendo função pulmonar,
apesar de terapia otimizada, de ter parado de fumar, a gente tem a questão do transplante pulmonar. Não é muito frequente, a gente não tem muito transplante pulmonar, principalmente pela dificuldade de doação de órgãos. E, por fim, o paciente que é hipoxêmico crônico, a gente tem que avaliar se esse paciente tem ou não indicação de usar oxigenoterapia. E a indicação de oxigenoterapia, ela é aventada através da triagem com um oxímetro de pulso, por isso que é importante vocês terem um oxímetro de pulso. Então, se o paciente tem uma saturação periférica menor do que 92%, é indicado você coletar uma gasometria. E essa gasometria é importante que ela seja coletada em 2 ocasiões com intervalo de 3 semanas, tá? E aí, o que você olha? Se o paciente tem a PO2 menor ou igual a 55, ou ele tem uma saturação menor ou igual a 88, ou se ele tem uma PO2 entre 56 e 59, ou uma saturação menor ou igual a 90, e esse paciente já tem um cor pulmonar, uma hipertensão pulmonar ou uma polistemia, o hematócrito acima de 55%, ele também tem indicação de usar o 2 como medicamento. E quando o paciente tem indicação de usar oxigenoterapia, ou seja, os casos mais graves, se ele faz o uso da medicação, isso altera a mortalidade, tá? Então, a gente tem a oferta de O2 através de cilindros ou concentradores, o de verdinho é o cilindro, e o outro de azulzinho é o concentrador. Então, o concentrador, ele dá um pouquinho menos de oxigênio, mas ele dá uma liberdade maior para o paciente, porque ele pode andar. E sempre tem que estar titulando a oferta, e o objetivo é manter essa saturação acima de 90%. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Aqui estão as referências bibliográficas e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço.